O futebol é, sem dúvida, o esporte mais popular do mundo. Além da paixão que queima dentro de cada torcedor, o futebol gira milhões e milhões em dinheiro por todo o mundo e impacta todos os setores da vida. Mas há pouco mais de 125 anos atrás, era apenas mais uma novidade trazida da Europa que visava trazer novos adeptos às práticas esportivas modernas, como o turf e o remo. Bom dia, good morning, buenos dias, bem-vindo ao canal O Mundo é Vasco. Um canal feito para você que também ama e acompanha tudo sobre o Vascão da Gama e que deseja saber mais sobre a origem da nossa paixão pelo Gigante da Colina. Saiba tudo sobre a fundação do clube, as curiosidades mais marcantes, os esquadrões inesquecíveis e, claro, tudo sobre os ídolos do Vascão. Desde o seu início, o Clube de Regatas Vasco da Gama se mostrou um clube comprometido com a inclusão social, batendo de frente contra o sistema. Nos seus primeiros anos de fundação, já enfrentava a Federação Brasileira das Sociedades do Remo, pois seus atletas, por serem trabalhadores de categorias profissionais do comércio carioca vistas como inferiores, eram considerados indesejáveis ou incompatíveis com a prática do remo. Para tanto, a agremiação vascaína teve que entregar a lista de registro com seu quadro de remadores e lutar para proteger a integridade da posição social de cada um. Já em 1904, foi pioneiro no Brasil ao eleger o primeiro presidente negro da história, Cândido José de Araújo. Mas o maior desafio do Gigante da Colina ainda estaria por vir. Me chamo Rafael Garcia Assunção, vascaíno desde que o mundo é mundo, porque o mundo é Vasco. Vasco da Gama, se vitória já tem no passado, glórias mil há de ter no porvir. O seu nome é por nós adorado, como estrela no céu a fulgir. Avante então que pra vencer, sem discussão, basta querer. Lutar, os vascaínos de terra e mar, os paladinos, é mundial a sua fama. Vasco da Gama não tem rival, mais uma glória. Lutar, vai conquistar para a vitória. Brasil, início do século XX. Inúmeras classes pegavam carona na moda trazida da Inglaterra por Sir Charles Miller e criavam agremiações pelos estados brasileiros. O futebol fincava raízes em solo canarinho, ainda sem a popularidade e organização devidas, mas com a adesão de adeptos identificados principalmente com estratos sociais mais abastados. Na metrópole carioca, surgiu em 1905 a primeira liga voltada à promoção de um campeonato anual, a Liga Metropolitana de Futebol, LMF. No início de 1907, a LMF passou a se chamar Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, LMSA, demonstrando a intenção de uma influência maior sobre a sociedade e soberania junto às modalidades esportivas em geral. Nesse contexto, foi divulgada uma nota onde, por unanimidade, foi proibido o registro de pessoas de cor por falta de condições morais. A adesão de novos adeptos nos clubes cariocas
era condicionada à análise de diversos fatores, como classe social e cor da pele. Já em 1917, com a criação da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, LMDT, a alfabetização também se tornaria um impeditivo para a adesão à liga. Durante muitos anos, o futebol seria uma prática voltada para a elite do Rio de Janeiro, concentrada principalmente na Zona Sul, com o Botafogo de Futebol e Regatas e o Fluminense Futebol Clube. O futebol do Clube de Regatas Flamengo surgiu através de uma dissidência de atletas do Fluminense em 1911, e o América Futebol Clube prosperava como uma agremiação da Zona Norte carioca no bairro da Tijuca. A comissão de sindicância da LMDT analisava com rigidez as inscrições dos atletas, que eram submetidos até ao constrangimento de ter que assinar seu nome com os próprios punhos para comprovação de instrução. Muitas profissões consideradas abaixo do nível moral exigido, como chofer e garçom, também eram motivo de perseguição e preconceito para o exercício do futebol junto à liga. Na metade da década de 10, o Clube de Regatas Vasco da Gama já se tornava o grande destaque do remo na cidade do Rio de Janeiro. Começava a se destacar em outras modalidades, como o polo aquático e principalmente o tiro esportivo. No entanto, os principais jornais começaram a dar destaque aos campos, com o futebol se popularizando não só nos bairros elitistas da Zona Sul, como nos aterros suburbanos da capital federal. Adeptos do clube começaram a praticar a nova modalidade em outras agremiações, querendo fazer parte da nova onda que assolava o município. Um fato importante ocorreu em 1913, quando o Botafogo inaugurou seu campo de futebol e convidou um combinado português para o jogo de estreia. Com sucesso junto à colônia portuguesa, várias agremiações lusitanas, ligadas exclusivamente ao futebol, começaram a pipocar pela cidade. Um deles foi o Lusitânia Esporte Clube, que só aceitava adeptos 100% portugueses. Como o Vasco à época já se popularizava com uma grande quantidade de adeptos, portugueses ou não, o presidente Raul Campos instaurou em ata a criação do Departamento de Futebol Clube no dia 26 de novembro e permitiu que associados do Lusitânia aderissem então ao Gigante da Colina sem pagar a joia. Isso se deu pelo fato do Lusitânia já praticar o futebol nos subúrbios cariocas, ainda que modestamente e sem afiliação à liga. Em 23 de fevereiro de 1916, o Clube de Regatas Vasco da Gama filiou-se à Liga Metropolitana para disputar a terceira divisão. Alguns fatos marcantes, porém, pouco conhecidos da torcida vascaína, ocorreram nessa época. O primeiro deles foi a coleta entre seus associados para a inscrição à Liga Esportiva, o primeiro de muitos movimentos que demonstravam a união da instituição lusitana. O valor arrecadado foi de R$500 mil. Em seguida, ocorreu o primeiro amistoso da equipe de futebol do Vasco contra o Clube de Regatas Boqueirão do Passeio da 2ª Divisão Carioca, uma derrota cachapante de 8-0. A seguir, um empate com o Catete Futebol Clube, também da 2ª Divisão, e uma vitória de 2-1 sobre o Parque Royal Futebol Clube, da 3ª Divisão. O primeiro jogo oficial pelo Campeonato Carioca da 3ª Divisão aconteceu em 3 de maio de 1916 e foi uma lástima. Derrota de 10-1 para o Paladino Futebol Clube, tendo o Vasco marcado seu primeiro gol histórico pelo português Adão Antônio.
depois perdeu de 9-0 para o Sport Clube Brasil e 4-0 para a Associação Atlética Icaraí. Ao fim do campeonato, o Vasco amargou a última colocação com 9 derrotas e 1 vitória, de 2-1 sobre o River, que só contava com 9 jogadores em campo. Os gols do Cruz Maltino foram marcados por Cândido Almeida e Alberto Costa Júnior. Apesar da campanha ruim, o Screte vascaíno teve o volante João Lamego na seleção do campeonato e o meia-direita Victorino Silva como reserva. Em 1917, a LMDT foi reformulada e o Vasco disputou a segunda divisão do Campeonato Carioca, com resultados modestos. Isso mudou em 1919. O Clube de Regatas Vasco da Gama começou a apresentar uma característica peculiar, diferente para uma agremiação relativamente grande e destacada da zona urbana carioca: a aceitação de negros, pobres e pessoas oriundas das classes sociais mais humildes. Começou a buscar nas ligas suburbanas jogadores de qualquer origem étnica e focou no clube que mais se destacava, o tricampeão do campeonato suburbano de 1916, 17 e 18, o Engenho de Dentro Atlético Clube. Vieram de lá o craque do campeonato, Esquerdinha, e o excelente goleiro Nelson da Conceição, entre outros. Apesar da grande campanha no primeiro turno, o clube amargou a 5ª colocação no final. No ano seguinte, veio a primeira contratação de peso na história do Vasco: Jaime Frutuoso, um jogador do Andaraí da primeira divisão do Rio. Além dele chegaram Torteroli, vindo do Carioca Futebol Clube, e Arthur, do Helênico Atlético Clube. O Vasco terminou em primeiro lugar em 1920, empatado com o Carioca Sport Clube. Mas acabou derrotado por 2-0 na partida de desempate, o que impediu seu acesso à primeira divisão. Mas no campeonato de segundos quadros, um torneio secundário da Liga, o Vasco conquistaria o seu primeiro título no futebol, ao vencer o Helênico por 4-2. Em 1921, o Vasco contratou mais alguns destaques do subúrbio carioca, mas acabou a competição da segunda divisão em terceiro lugar. Chegaram Nolasco e Mingote, do Pereira Passos Futebol Clube. O clube também alugou, no dia 1º de dezembro, um estádio para treinar e disputar o campeonato, o campo da Rua Moraes e Silva, na Tijuca, que pertencia ao Sport Clube Rio de Janeiro. Já em 1922, o Vasco resolveu botar as mangas de fora. Contratou alguns jogadores da primeira divisão, como Claudionor Correia, o Bolão, e Albanito Nascimento, o Leitão, ambos do Bangu, e Braulio, do Andaraí. Além disso, veio do subúrbio o fenomenal ponta Pascoal, que jogava no Sport Clube Rio de Janeiro, e o experiente técnico Ramon Plateiro, que treinava o Flamengo. O detalhe é que o Flamengo era o atual bicampeão da primeira divisão. Na última rodada, goleada sobre o Palmeiras Atlético Clube por 5-0, e com uma brilhante campanha de 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota, o Vasco da Gama conquistou a segunda divisão e finalmente subiu para disputar a primeira divisão do Campeonato Carioca de Futebol. Você vascaíno, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Não se esqueça de ativar as notificações para receber o melhor conteúdo sobre o Gigante da Colina. Ao Vasco tudo! Bonjour, buongiorno, ohayou!